Sabe o que todos eles têm em comum? Todos são bilionários. Você já ouviu alguém dizer, ele é self-made, construiu tudo do zero? Parece inspirador, mas e se eu te dissesse que essa história tem alguns furos bem grandes? Hoje eu vou te mostrar por que o conceito de bilionário self-made é muito mais complicado do que parece e por que isso importa para você. No mundo todo, existem cerca de 3.100 bilionários, ou seja, pessoas com patrimônio acima de $1 bilhão. Desses, aproximadamente 67%, ou umas 2.000 pessoas, são chamados de self-made, que é basicamente o termo para quem chegou ao bilhão sem herdar uma fortuna. Mas aqui que está o primeiro problema. Se você herdar $900 milhões e ganhar o restante por conta própria, você entra nessa lista. Você é self-made. Você herdou quase $1 bilhão. Então chegar no bilhão não é exatamente uma façanha impressionante, né? O conceito já começa com uma falha enorme. Mas vamos muito além disso, porque tem casos que são muito mais interessantes de se analisar. Primeiro, deixa eu te mostrar que sim, existem pessoas que saíram da miséria de verdade e chegaram lá. Harold Hamm tem hoje 80 anos e um patrimônio de $16 bilhões. Ele nasceu na zona rural de Oklahoma, nos Estados Unidos. Cresceu junto com 12 irmãos. Quando era criança, colhia algodão para ajudar a família. Aos 16 anos, começou a trabalhar num posto de gasolina. Foi daí que surgiu a ideia de entrar no ramo do petróleo. Ele criou uma empresa que explorava áreas de alto risco, onde ninguém queria operar. E funcionou. Outro exemplo, ainda mais marcante, é o de David Stewart. Filho de uma dona de casa e de um mecânico, David cresceu nos Estados Unidos durante a segregação racial, uma época em que pessoas negras eram discriminadas em praticamente tudo. Mesmo assim, depois de trabalhar em várias empresas, ele fundou aos 39 anos a Worldwide Technology. Hoje tem um patrimônio de $12 bilhões. Esses dois são exemplos de pessoas que vieram do zero de verdade, sem rede de apoio, sem dinheiro, sem estrutura e mesmo assim chegaram lá. Mas agora vem a parte que gera debate de verdade. Jeff Bezos, fundador da Amazon, a maior loja online do mundo inteiro. Ele tem mais de $200 bilhões de patrimônio e já foi o homem mais rico do planeta. A história dele parece clássica. Largou um emprego muito bem pago em Wall Street e foi criar uma empresa na garagem de seus pais. Bonito, né? Só que tem um detalhezinho que muita gente ignora. Quando ele fundou a Amazon, ele recebeu um pequeno empréstimo de $300 mil de seus pais. Hoje isso equivale a quase $700 mil. Para a maioria das pessoas do mundo, essa quantia é simplesmente inacessível. Aí vem Mark Zuckerberg, criador do Facebook e CEO do grupo Meta, que controla também o Instagram e o WhatsApp. Ele é filho de psiquiatra e dentista. Mark estudou em escolas particulares, onde aprendeu francês, hebraico, latim e grego antigo. Teve aulas particulares de programação desde criança e entrou em Harvard, a universidade mais famosa do mundo, apesar de nunca ter se formado lá, porque fundou o Facebook enquanto ainda estudava. Bezos e Zuckerberg tiveram privilégios que 99% das pessoas do mundo inteiro jamais vão ter. Boas escolas, dinheiro para começar, família com estrutura, que nasceram no país que mais estimula o empreendedorismo no mundo inteiro. E aí vem a pergunta que divide opiniões. Esses privilégios são suficientes para tirar o título de self-made? Vamos pensar com calma. Bezos pegou $300 mil e transformou numa empresa que vale mais de 2 trilhões. Isso é multiplicar o investimento mais de 6 milhões de vezes. Bancos emprestam valores maiores do que isso todos os dias. Pais muito mais ricos do que os de Bezos dão esse dinheiro de mesada para os filhos. E mesmo assim, um resultado desse tamanho é raridade absoluta. Zuckerberg estava em Harvard, rodeado de pessoas igualmente inteligentes, bem conectadas e com recursos. E nenhuma delas fez o que ele fez. Então o que isso mostra? Que privilégio ajuda, e muito, mas que ele sozinho não explica. Ser bilionário não é fácil nem para quem já começa na frente. Harvard é a instituição que mais formou bilionários no mundo, onde já se formaram mais de 320 mil pessoas. Sabe quantas dessas 320 mil chegaram ao bilhão? Entre 28 e 52. Isso é menos de 0,02% de todos os formandos. Mesmo no melhor ambiente possível, com
com os melhores contatos e a melhor educação do planeta, a esmagadora maioria não chega lá. Mas então, o que é ser self-made de verdade? Não significa necessariamente ter saído da pobreza extrema. Significa ter construído a maior parte do seu patrimônio com esforço próprio, com decisões certas na hora certa e com a capacidade de execução que a maioria das pessoas simplesmente não tem. É claro que a comparação não é justa. Enquanto alguns mal têm acesso ao básico, outros já começam quilômetros na frente. Mas o que os dados mostram é que mesmo quem começa na frente, na maioria das vezes, não chega lá. A chance de alguém extremamente pobre se tornar bilionário é muito pequena. Mas isso não significa que é fácil para quem já nasce rico. A verdade é que o conceito de self-made é imperfeito. Ele ignora privilégios ao mesmo tempo que também não é mentira. Talvez o mais honesto seja reconhecermos as duas coisas ao mesmo tempo. Se esse vídeo fez você pensar, se inscreva aqui no canal. Toda semana tem conteúdo assim.